Olá! Vídeo 4, falando sobre coronavírus e direito público. Eu sou Rana Salles, advogada, e eu fui literalmente instigada a conversar sobre isso com vocês. No primeiro vídeo eu falei sobre calamidade pública nacional, sobre o coronavírus em geral, e sobre a guerra que nós temos entre os direitos fundamentais. De um lado é a saúde pública e do outro lado as liberdades que estão sendo restritivas agora, estão sofrendo restrições. Entendam liberdades no sentido amplo, liberdade de ir e vir, liberdade econômica, entre outras. O segundo vídeo, eu comentei como foi feito a calamidade pública nacional, o decreto de calamidade pública nacional, a sua motivação, expliquei um pouquinho o que era o poder de polícia e o sistema constitucional de crise, que existe, mas no caso do coronavírus, a previsão que tinha expressa para a União aparentemente não se adequava ao que nós estamos vivendo, então não foram utilizadas ainda, né, as medidas que estão lá previstas na Constituição. No terceiro vídeo, eu vim falar sobre a confusão que a gente tem no dia a dia a quem seguir. A gente segue as orientações da União, do Estado ou do município? É uma dúvida que todo mundo tem, inclusive eu me deparei com essas dúvidas. E eu dei alguns exemplos no terceiro vídeo de como estão sendo solucionadas essas dúvidas. O judiciário foi acionado e o que o judiciário respondeu. Lembrando que todas as decisões que eu trouxe, os comentários que eu trouxe no terceiro vídeo, a gente vê como evidência que tenta prevalecer a preservação da saúde pública. Então, todos estão caminhando nesse sentido, todas as decisões judiciárias estão caminhando nesse sentido. Mas as justificativas das decisões, as fundamentações estão sendo diferentes. Uma era do direito fundamental, que a saúde pública deveria prevalecer sobre as liberdades, nesse momento, nessa ocasião. E a outra foi fundamentada na competência constitucional. Nós temos na Constituição o que cada ente deve tratar. E que, no caso, era um decreto estadual e um decreto municipal que estavam sendo discutidos e que o juiz, naquele momento, viu que, de acordo com a competência constitucional, o município não deveria estar falando sobre aquele assunto. Então, foram vários exemplos que eu trouxe para vocês tentarem visualizar que no direito tudo depende, mas que nós estamos tentando preservar a saúde pública e que os direitos fundamentais e as competências constitucionais estão sendo observadas. Uma frase que eu falei no terceiro vídeo, eu vou repetir aqui no quarto, que não é uma questão de hierarquia, é uma questão de competência constitucional. Por que eu falo isso? Porque eu repito isso para você, quando se deparar com isso no seu dia a dia, lembrar da frase. Não é um presidente que é mais poderoso do que um governador, ou um governador que é mais poderoso do que um prefeito. Na Constituição tem tudo escrito. Do artigo 21 em diante, você vai ter lá dizendo, olha, a União deve tratar e legislar sobre isso, Estado sobre isso, sobre aquilo, e município cabe tal assunto. Então, não deveria estar tendo tanto conflito assim, ou quebra de braço, como diz a imprensa, né? Na verdade, se olhasse a Constituição, seria mais fácil, mais simples para todos. Vou trazer alguns artigos. Competência constitucional, como eu disse, começa no artigo 21, mas é bem extenso. São vários, imagine quantos assuntos nós temos que tratar na nossa vida. Então, eu não vou falar sobre todos os incisos, porque eu acho que não é necessário. E não vou falar muito sobre cada competência. Eu vou dar os exemplos que eu vi que aconteceram no nosso país e explicar por que teve aquele desdobramento. O artigo 21 e 22, ele fala sobre um assunto que todo mundo viu nos jornais, nas redes sociais, enfim. Eram aeroportos, portos e rodovias. O estado do Rio de Janeiro decidiu que ia fazer um decreto mandando fechar aeroporto e rodovias e portos. O presidente da República tomou conhecimento e, em uma entrevista, ele disse que não era sequer da competência do estado do Rio de Janeiro estar tratando sobre isso. E o artigo 21 e 22 fala justamente essa questão e, de certo modo, confirma o que o presidente falou. O artigo 21 diz que é competência exclusiva da União, portos, rodovias e aeroportos. E no artigo 22 diz que é competência privativa legislar, a União legislar sobre esses assuntos. Privativa, vocês podem entender como a União poderia passar, autorizar outro ente a legislar sobre isso, mas não é o caso.
não foi o que aconteceu, então o Estado do Rio de Janeiro não poderia estar falando sobre aquele assunto, não poderia estar legislando sobre aquele assunto. Os próximos artigos que eu vou dizer é o 23 e o 24. Porque o 23 e o 24, eu acho que esclarece bem sobre quem deve tratar sobre a saúde e esclarece um pouco sobre os municípios, que a gente está vendo na maioria das decisões problemas entre decreto municipal e decreto estadual. O artigo 23 diz que a competência comum, União, Estados, Distrito Federal e municípios, a saúde e assistência pública. Vejam, está incluído o município, mas não está falando sobre legislar. Então, que você entende que todos esses entes devem promover a saúde e assistência pública. Todos devem garantir que aconteça através de ações. O que a gente pode falar em outras palavras, o município não pode criar um direito da saúde. Ele pode promover a saúde, ele tem que garantir que aconteça a saúde no seu município, para a sua população local. O 24, ele já diz o seguinte, é de competência concorrente legislar da União, Estados e Distrito Federal. Vejam, não tem mais o município e já entrou a ação de legislar e a competência concorrente. Ou seja, traduzindo, a competência concorrente quer dizer que a União vai dizer regras gerais sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Mas, se for necessário, estados e Distrito Federal, também pode legislar sobre o assunto. Por que isso? A União vai poder falar sobre regras gerais, mas o nosso país é continental, novamente falando isso, e cada região, cada estado tem uma realidade. Então a União vai dizer, em geral, como deve se comportar as questões de saúde. Mas o estado, vendo o seu caso específico, uma peculiaridade, pode legislar para tentar atender essa necessidade específica, essa necessidade totalmente local, totalmente voltada para aquela característica especial daquele estado. Entendeu? O artigo 30 já fala sobre a competência dos municípios de legislar. O município vai legislar quando tiver um interesse local e quando tiver que suplementar a lei federal e a lei estadual. Ou seja, normalmente em relação ao corona, o município não deve legislar, ele deve promover ações que garantam a saúde pública. Por que eu digo que normalmente ele não vai legislar? Porque não é uma coisa de interesse local, não é só naquele município que está acontecendo em todo o país, em todos os estados, em todo o mundo. E não precisa, a princípio, complementar as leis estaduais e federais, até porque existem várias leis estaduais e federais tratando sobre essa situação excepcional. Então, eu creio que a princípio seja muito difícil, estar faltando um detalhezinho que só o município enxergou e ele precisa falar sobre aquilo. Vocês entendem? Muito provavelmente a lei federal vai tratar sobre aquele assunto, se não tratar, a lei estadual vem tratando, então é muito difícil a gente ver a situação do município legislar na nossa realidade da pandemia, certo? Outra coisa, só para finalizar, que é interessante vocês observarem quando se trata de decreto municipal. Aquele decreto municipal está dando uma ordem administrativa ou uma ordem legislativa, que é o que a gente está falando, né? Se o município pode legislar ou não. Se for uma ordem administrativa, vejam aquilo como prioridade para a sua localidade, né? É uma promoção da saúde, no caso. E se for uma ordem legislativa, avaliem se o seu estado já falou alguma coisa a respeito e já legislou a respeito. E se for essa situação, o estado deve prevalecer. Se for um decreto municipal, como um decreto estadual, por exemplo. Se o município fez alguma legislação e já havia uma do estado, se for uma questão de ordem legislativa, a do estado nessa situação vai prevalecer, certo? De acordo com as competências constitucionais. Mas lembrem-se, tudo no direito depende.
encerrando aqui esse especial coronavírus, espero que vocês tenham gostado, esclarecido um pouco tudo que a gente está vivendo. Se você puder, fique em casa. E surgindo mais dúvidas ou querendo comentar alguma coisa, eu recebo sugestões, críticas e ajuda também. Se você acha que tem uma coisa a ponderar que eu não comentei, fiquem à vontade. Até a próxima e vamos se cuidar, vamos passar dessa. Tchau!